Fala galera, tudo bom? Nessa aula eu vou falar sobre as primitivas e como elas são criadas. As primitivas, que nada mais são do que formas geométricas básicas, onde parte qualquer modelagem, elas podem ser criadas nessa toolbar do lado esquerdo da nossa tela. Você tem algumas opções de primitivas, como cubo, esfera, uma cápsula ou um cilindro. Quando tem essa setinha preta, porque segurando vai ter mais de uma opção, ok? No caso aqui eu tenho a esfera, segurando eu tenho também a elipse. E assim por diante, a nossa cone, a nossa torus ou rosquinha. Eu vou falar cada uma, as opções que existem em cada uma dessas primitivas. Por exemplo, o nosso cubo, ao selecionar a ferramenta, basta você desenhar o seu cubo na nossa viewport. Primeiro você vai desenhar o quadrado inicial dele. Se você parar aqui, você pode largar a ferramenta, ele vai ser um plane. Okay? Aqui eu coloquei vários segmentos, deixa eu tirar os segmentos, colocar apenas como um segmento. Se eu deixar ele assim, ele é apenas um plane. Para que ele vire um cubo, eu preciso, após a criação do plane, vir aqui no eixo Y dele e aumentar o eixo Y dele, escalonar o eixo Y dele. Assim eu faço um cubo. Enquanto eu não soltar da ferramenta, eu posso ir ajustando todas as configurações desse cubo. Aumentar o tamanho dele aqui no eixo X, no eixo Z, nesse eixo aqui, mudar o número de segmentos dele, que nada mais é do que o número de faces, né, de polígonos que ele vai ter por face desse cubo, aumentando a resolução dele para facilitar na modelagem. Aqui eu coloquei 3, então ele tem 1, 2, 3 de assim, 1, 2, 3 de assim, ou 1, 2, 3 de assim. Eu poderia colocar, por exemplo, quantos eu quisesse aqui, com 10 agora, uma densidade muito maior. Ou eu poderia colocar diferentes valores, 5 num, 10 no outro e 3 no outro, por exemplo. Agora ele tem 1, 2, 3, 4, 5 de assim, 10 no eixo Y e 3 somente aqui no eixo Z. E assim por diante. Eu posso configurar, deixa eu voltar para apenas um segmento como estava antes, para ficar apenas um polígono por face. Eu posso configurar o raio de arredondamento das quinas dele. Aqui ele está um cubo com quinas vivas, né, sem nenhum arredondamento no seu canto. Aqui em redes eu posso configurar o seu arredondamento, certo? Então, por exemplo, posso colocar 20 centímetros. Ele vai automaticamente fazer um cubo com as suas quinas arredondadas. E em número de segmentos, ou seja, rate segmentos, você configura o número de segmentos, que seria a definição, né, a resolução desse arredondamento. Aqui o meu está com 3, se eu diminuir, vocês vão vendo que ele vai ficando com uma definição menor. E a mesma coisa se eu aumentar. Certo? Eu posso... essa opção Sharp, ele melhora um pouco a qualidade do meu cubo. Inclusive aumentando um pouco até o número de segmentos. Ok? Tendo o meu cubo totalmente configurado, basta apertar ESC. E agora, depois que eu apertei o ESC e soltei a ferramenta, eu não consigo voltar mais lá em configurar a minha primitiva. Tá? Você só pode configurar enquanto você está criando ela. Depois que você já criou a primitiva, você não consegue voltar em configurar. Ok? Então, digamos que eu queira criar um outro cubo agora, eu posso voltar lá novamente, selecionar a ferramenta cubo,
Eu posso tanto começar a fazer o meu cubo aqui na minha viewport e configurar as minhas opções. Por exemplo, ele já começou a fazer com as configurações que eu havia feito no cubo anterior, com as minhas quinas arredondadas. Mas eu posso, por exemplo, tirar esse arredondamento, aumentar o número de segmentos. Acabei de fazer qualquer alteração, ESC, meu cubo está feito, não consigo mais voltar para alterar ele. Ok? Mas ao invés de você selecionar e começar a criar na viewport, o nosso cubo com o tamanho independente, selecionando o cubo, deixa eu só apagar isso aqui, selecionando o cubo e segurando o botão, a tecla Ctrl do teclado, você pode criar ele uniformemente. Ok? Somente segurar o Ctrl e você consegue criar nosso cubo uniformemente. Além disso, você pode... Deixa eu apagar tudo. Além disso, você pode também primeiro colocar toda a sua setagem aqui no nosso cubo, depois vir em aplicar, ele já cria o seu cubo como você setou. Por exemplo, eu vou criar ele no centro, posição XYZ 0, ele vai ter 5 metros de cada lado, com 3 segmentos, e as suas quinas vão ter 20 centímetros de arredondamento, com 3 segmentos. O Apply. Pronto, ele é criado no centro da minha viewport com essa configuração que eu estabeleci. Ok? Outra coisa, eu posso, segurando o Ctrl, mas não, se eu ativar a ferramenta e segurar o Ctrl, eu crio ele uniformemente com as configurações que foram dadas na última vez que eu criei um cubo. Mas se eu apenas segurar o Ctrl antes de selecionar a ferramenta, você pode ver que aparece uma reguinha verde nas minhas primitivas. Okay? Então, segurando o Ctrl e clicando, ele vai simplesmente criar um cubo com as configurações padrão dele. Ele não vai respeitar a última configuração que você setou, ele vai criar um cubo rapidamente no centro da nossa viewport com a configuração que você... com a configuração padrão dele. Isso serve para qualquer uma das primitivas. Segurou o Ctrl e pressionou, ele vai criar no centro da nossa viewport com a configuração padrão. Só que ele vai criar dentro da minha mesh. Lembra, aqui todas as primitivas que a gente está criando, ele está criando como elemento dentro da minha mesh selecionada. Se eu pressiono segurar o Ctrl e criar um cubo, agora eu tenho 2 cubos dentro da minha mesh. Se eu vim aqui e criar um cubo aqui, ele vai ter outro cubo dentro da mesma mesh. Se eu tenho 2 meshes, uma está com 3 cubos, a outra não tem nada. Eu posso alterar aqui a seleção da minha mesh e passar a criar alguma primitiva nessa outra mesh. Ok? Mas se eu não tenho nenhuma mesh selecionada, ou se eu não tenho nenhuma mesh criada, aliás, a minha item list está vazia, sem nenhuma mesh. Vocês podem ver que os botões aqui de criação de primitivas ficaram cinzas, agora apagados. Eu não consigo criar nenhuma primitiva. A não ser que eu segure o item a tecla Shift do teclado, aí ele vai ficar agora com essa ícone de um sinal de mais no mesmo botão da primitiva. Significa que eu vou criar a minha primitiva também num novo item. Então, se não tem nenhum item na minha item list, eu clicando Shift, ele vai criar o meu cubo com as configurações padrão dele, ou seja, no centro da viewport, com o tamanho padrão dele, e vai criar um novo item. Se eu continuar clicando em Shift e na minha primitiva, deixa eu só alterar isso de local, ele vai criar um outro cubo em outra mesh, em outro item. Então, às vezes, se eu tenho já um item aqui, e agora eu vou criar uma nova primitiva, mas eu quero que ele fique em outro item, ao invés de eu criar um novo mesh vazio e vir aqui e
criar esse cubo no outro mesh, eu posso simplesmente clicar em X, e segurar o Shift e selecionar a primitiva. Ele vai criar já em outra mesh. Só que eu vou perder as configurações dele, né? Porque eu não vou poder configurar o número de segmentos que ele tem, ou o tamanho, ou nada disso. Segurando o Shift e eu botando a primitiva, ele vai criar um simples cubo no centro da mesma parte. Isso acontece com qualquer uma das primitivas. Tá? Mas voltando a falar das outras primitivas aqui. O cubo, nós vemos que a gente consegue mudar algumas configurações nele, que é a posição onde ele é criado, o tamanho, o número de segmentos. E também o seu arredondamento das suas quinas. Cada primitiva tem também as suas próprias configurações. Por exemplo, o cilindro, deixa eu criar um cilindro aqui. Eu posso configurar o número de lados que ele tem. No caso, esse meu cilindro está com 24 lados. Eu posso colocar menos, ele vai diminuir o número de lados, apenas 6. Ou 3, ou mais, 32 lados. Vamos voltar para o padrão dele aqui. Eu posso mudar o número de segmentos, que seria o número a resolução dele nessa direção. Aqui ele está com 12, vamos colocar somente 4. Agora ele está com 1, 2, 3, 4 segmentos apenas na sua direção. Eu posso mudar a posição que ele é criado. Vamos colocar na posição Y, para ele ficar em pé. Jogar ele um pouco para cima também. Além, é claro, de eu poder alterar o tamanho dele. O raio dele eu posso alterar tanto imputando os valores aqui, por exemplo, 1 metro de raio de cada lado, ou eu posso vir aqui segurando no gizmo e aumentando o raio e a posição e o tamanho do meu cilindro. Okay? Com a opção Make UVs, tanto no cilindro aqui, que nós estamos vendo, quanto no cubo ou qualquer outra primitiva, ele vai já automaticamente criar o V do meu objeto. Certo? Se eu desmarcar essa opção, o meu objeto não vai ter nenhum mapa UV criado. Isso facilita na hora da texturização, então é mais fácil, é recomendado deixar esse Make UV ativado. Ok? Vamos a cápsula. A cápsula também tem um número de lados dela, um número de segmentos, igual ao cilindro, mas eu tenho algumas outras configurações. Eu tenho, por exemplo, deixa eu só definir o raio dela aqui, um raio de 2 metros de cada lado. Como eu defini 2 metros, o raio igual de todos os lados, então ele está mais parecido com uma esfera. Então eu preciso aumentar, por exemplo, o raio dela no eixo X aqui, eu vou deixar de 5 metros. Ok? Esse end size é que vai definir a forma aqui do canto da minha cápsula. Aqui ele está com 250 milímetros, ou seja, ele está com 250 milímetros de finalização aqui de uma extremidade a outra da minha cápsula. Vamos alterar esse valor, por exemplo, para 1 metro. Agora a gente já viu que já ficou mais parecido com uma cápsula. 3 metros. 5 metros. Ele vai ficando cada vez mais arredondado. 1 metro ou 20 centímetros, por exemplo. E o número de segmentos o número de end segmentos é esses segmentos aqui. Se eu colocar 2, ele tem apenas 2 segmentos. Se eu colocar 6, ele vai ter 6 segmentos. Isso vai interferir na resolução, na qualidade da nossa primitiva quando ela está sendo criada. Também posso escolher o eixo que ele é criado. E só.
nossa pirâmide ou cone, ela pode ser um cone, como pode ser também uma pirâmide. Se eu mudar o número de lados dela para 4, eu tenho, ou 3, eu consigo ter uma pirâmide. Se eu mudar, aumentar o número de lados dela para um valor que já começa a ficar com uma aparência arredondada, aí eu tenho um cone. O número de segmentos seria um número de a resolução dele nessa direção. Aqui ele está com 12, vamos colocar com 6. Olha só, com 3, com 1 apenas, com 5. Você muda a resolução do nosso cone. Também posso escolher o eixo que ele é criado. Também posso marcar a opção de criar automaticamente aos UVs, para facilitar a aplicação das texturas. E também posso, além de imputar os valores aqui pela ferramenta, eu posso manualmente também, pelo gizmo, alterar os valores individuais do tamanho do meu cone. A torus, que seria essa rosquinha, eu tenho algumas configurações onde eu posso definir o número de lado delas. Por exemplo, aqui ele está com 24 lados, então está com uma aparência bem arredondada de uma rosquinha. Se eu colocar, por exemplo, 4 lados ou poucos lados, vamos por 5, ele vai interferir na definição dela. Ó, não vai ficar com uma definição legal. Aqui eu tenho apenas 3 lados, ou seja, eu tenho um polígono aqui, um lado aqui, um lado aqui e um lado aqui. Não está legal. Vamos voltar para 24 lados. Os segmentos, enquanto que o lado eu vou definir a resolução dela nesse sentido, o segmento eu vou definir a resolução dela nesse sentido aqui. Então agora ele está com 12 lados, ou seja, a minha rosquinha tem 12 lados. Alterando esse valor, eu vou diminuindo os lados. Nossa, 2 é muito pouco. 3, por exemplo. 2 já não dá para formar um círculo, né? Não dá para fazer nada. Por isso ficou assim. Vamos por 3 ou vamos voltar para 12, como estava antes. Certo. Eu posso definir o raio da minha rosquinha e o raio do centro da minha rosquinha, ou a distância entre um e o outro. Por exemplo, aqui vamos fazer uma rosquinha com raio de 2 metros. Okay. Ela tem um raio de 2 metros e vamos colocar 500 milímetros em cross-section. O que é esse cross-section? É a distância entre o raio final dela e o raio do centro. Então ela tem um raio total de 2 metros, mas essa seção aqui, que é o cross-section, tem uma distância de 500 milímetros. Conforme eu aumento essa distância, vai aumentar aqui a distância entre o raio central e o raio exterior, o que vai diminuir o raio central e aumentar o meu raio exterior. O meu cross-section vai aumentar. Mas eu posso também trabalhar apenas configurando o tamanho do meu buraco, né? O próprio nome está como hole size. Aqui ele está com 4, eu posso colocar um hole size de 2. O tamanho do buraco vai diminuir. Um hole size de 1. O tamanho do meu buraco ficou bem menor. Deixa eu aumentar isso aqui um pouco para cima. Aqui a gente tem uma opção chamada Bougie. Essa opção Bougie, ela é bem interessante. Deixa eu só criar um novo. Aqui. Essa opção Bougie, ela vai achatar a minha rosquinha.
ou em cima e embaixo, ou dos lados. Ele tem aqui o bugie top. Se eu colocar, por exemplo, pode ver que ele já não ficou uma rosquinha totalmente arredondada. 2, conforme o maior o valor, mais achatado ele fica. Ó, assim, por exemplo, eu já criei uma forma bem parecida com um pneu. Então, se eu estiver modelando o pneu, tá aí o segredo, é só fazer uma rosquinha e configurar o seu bugie top. Aí você já consegue fazer um pneu. O bugie inside, no caso dos lados, ele vai achatar dos lados, deixando a minha rosquinha mais parecida com um anel quadrado, né? Quanto menos o valor, mais arredondado ele vai ficar. Quanto maior o valor, mais achatado e quadriculado ele vai ficar. Então, vou colocar um rolo. Opa, estou mudando o tamanho errado. Vamos colocar o rolo de 2 de novo. Aqui. Ó, tá vendo que ele ficou com um side de 10, ele ficou bem mais quadrado. Então, vamos exagerar, colocar um side de 20. Ó. Side de 1 apenas, ele fica mais arredondado, mas dá para ver que começou a achatar. Se eu tirar totalmente o bugie, fica totalmente redondo. Eu posso colocar o bugie só do lado e não colocar no top. Aí ele vai ficar achatado apenas nos seus lados, mas nessa direção aqui, ele vai continuar com os seus braços redondos. Ok? Bom, galera, sobre a criação de primitivas é isso aí. Até a